começar do início de tudo. Clotilde Veloso e Simão Pereira moravam com seus filhos, 6 filhos, na Vila Santa Helena, em Goiânia. Maria Catarina, depois de se separar de José de Deus, foi com seus 7 filhos morar com João José também na Vila Santa Helena. Ali se conheceram Carlos Elias e Maria Helena, que se casaram e tiveram 3 filhos, entre eles eu, o primogênito Márcio Nascimento. Foi ali que eu cresci praticamente a minha infância toda. Criado por minha avó e minha mãe, em meio a tios, primos, cresci muito, muito feliz, com muito amor e ensinamentos básicos de caráter e hombridade. Em 1985, Deus já começava a traçar a minha história. Foi então que minha mãe e meu pai conseguiram comprar uma casa financiada pela Coab no Conjunto Sol Dourado, em Trindade. Nos mudamos para lá em dezembro de 1985. Eu estou no Conjunto Sol Dourado, onde eu passei quase toda a minha infância. Depois de nós mudarmos da Vila Santa Helena para cá, em 1985, minha mãe ficou por 18 anos morando nesta casa, nesse mesmo lugar, onde eu passei a minha infância, minha adolescência e parte da minha juventude. Foi aqui que eu cresci e aprendi. Foi quando, estudando ali na Escola Estadual Sol Dourado, 2 moças me convidaram para ir à Igreja de Deus. Eu não tenho foto da Tatiane e tenho uma antiga da Luciana, mas eu vou ver se eu consigo vídeos e fotos delas para que vocês possam ver. Essas 2 moças estudavam comigo na mesma sala, Tatiane e Luciana, que eram 2 irmãs, e a Tatiane insistiu para que eu fosse conhecer a Igreja de Deus. E foi ali que o Senhor mudou a minha história, onde eu pude ter um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. Essa aqui é a Escola Estadual Sol Dourado, onde eu fiz o ginásio, pelo menos o início do ginásio. Foi aqui que eu conheci 2 moças chamadas Tatiane e Luciana. E essas 2 moças, Pinguinha e Batatinha, foi quem me convidaram para estar indo à igreja. Nós tivemos um período de insistência de quase 4 meses seguidos, mas por muita luta, muita insistência, elas conseguiram me convencer. Usaram de argumentos que na época fizeram com que eu deixasse algumas coisas de lado e fosse visitar a tão falada igreja que essas 2 tanto falavam que seria muito bom eu ir. A Igreja de Deus em Trindade, nós vamos conhecer agora. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Uma quinta-feira de junho, finalzinho de junho de 1993, eu decidi que iria aceitar o convite da Tatiane. Depois de muita insistência e em troca de alguns favores, ela me convidou e eu aceitei a vir aqui para essa igreja.
a Igreja de Deus do Brasil. Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu entrei para uma tarde da bênção, o qual um pastor chamado Pastor Adelino tomava conta e ele pregava, cantava e orava. Muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram curadas, e a partir desse dia eu me apaixonei pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, pela Igreja de Deus do Brasil em Trindade. Aqui eu conheci o verdadeiro amor, eu conheci o verdadeiro poder de Deus. No dia 23 de outubro de 1993, eu desci as águas, lá no Clube Campestre, fui batizado e estou até hoje como servo do Senhor. Trindade é conhecida como a capital da fé, a cidade idólatra, uma cidade conhecida pela sua romaria. No ano passado, a estimativa da Polícia Militar é que mais de 1.900.000 pessoas vieram agradecer, orar, participar das festas aqui em Trindade, a festividade do Divino Pai Eterno. E foi nessa cidade, com tendência católica, onde cada esquina que a gente vira, a gente respira o catolicismo, que o Senhor me achou, que o Senhor me escolheu, que o Senhor olhou lá de cima e disse: eu quero escolher esse rapaz para fazer a minha obra. O Senhor Jesus escolhe onde você estiver, Ele escolhe você, Ele olha para você e Ele te seleciona para uma obra, para uma missão. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, um homem capaz de realizar todos os seus sonhos, um homem capaz de se tornar um homem realizado e feliz. Mas o Senhor quer que você tome a atitude de buscá-lo, de crer, de aceitar que tudo que você faz, cada passo que você dá, é Ele quem coloca nas suas mãos para você fazer, e a consequência disso é a vitória e a alegria para a sua vida. Estou novamente aqui no monte, no Jardim Imperial, que é onde eu conquistei tudo o que sou, tudo que eu aprendi no Senhor, todos os sonhos que o Senhor realizou na minha vida, eu conquistei aqui, em oração. E o que acontece? Nós vamos subir para o local que a gente usa de oração. Eu tenho vários testemunhos que aconteceram comigo aqui, mas lá em cima a gente vai contar para vocês com mais calma, ok? Rapaz, tô ficando velho. Antigamente a gente subia com mais, né, velho? Ai. Estamos sem preparo. Me emociona muito estar aqui nesse monte por alguns motivos. Primeiro, que assim que eu iniciei o meu ministério, eu batizei em outubro, dia 23 de outubro de 1993. E logo depois o meu ministério começou a emergir, a surgir. O Senhor começou a me tirar da minha vida cotidiana, do meu normal. Um adolescente, 14, 15 anos de idade. E o Senhor começou a arder no meu coração um desejo imenso de fazer a obra e descobrir o que Ele queria para mim. E conhecendo algumas pessoas e trabalhando em prol do reino, envolvido na obra da igreja, eu poderia aqui citar vários nomes, mas eu quero fazer menção da irmã Cidinha, irmã Verinha, do pastor Silvio, da irmã Deusilene, irmã Eusilene, e são irmãos que participaram da descoberta desse ministério e me ajudaram muito a entender a vontade do Senhor, porque nós aprendemos juntos, em meio a erros, a dificuldades, a problemas. E eu me lembro que muitas vezes
sem ter nenhum real no bolso. Nós tínhamos que fazer culto em Goiânia, tínhamos que levar essa equipe para orar, interceder por algumas pessoas. E era uma dificuldade grande até reunir todo mundo na porta da igreja. Eu de bicicleta, o Silvio sem nada. E esse monte aqui era o lugar onde a gente se reunia para orar. Foi aqui que eu conquistei em oração o dom da palavra, o meu ministério, toda a unção que o Senhor derramou na minha vida, todos os dons que Ele plantou em mim, que Ele me deu. Tudo que eu sou hoje, vamos dizer o lado bom, foi aqui que o Senhor me deu. E é por isso que me emociona muito. Foram muitas noites que eu e o pastor Silvio passamos aqui, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor. Às vezes com alguns irmãos, às vezes só nós dois, às vezes só eu. Irmão Silvio, que foi o melhor amigo que eu pude ter nessa terra. Alguém que sempre esteve do meu lado, sempre me ensinou e eu sinto muita falta dele. Tudo isso aconteceu aqui, nesse monte. Fizemos uma época um grupo de 9 pessoas e essas pessoas eram pessoas, como o pessoal fala, de canela de fogo, pé de fogo, boca de fogo. E chegávamos do monte, chegava das vigílias, ninguém nunca importava com ele, não levava ele em casa. Eu ficava na porta da minha casa, porque morava em um lugar praticamente estratégico, tinha que passar ali, mas ele não. De Trindade até onde ele morava, talvez uns 3 a 4 quilômetros, talvez, não sei. E ele ia embora às madrugadas de a pé, passava por meio do pasto, grotas, porque ainda não tinha fazido o aterro, e sempre e nunca desanimou da vida, apesar das lutas, das dificuldades, sempre batalhando para superar. Nessa época, nesse período, e o Senhor aqui mesmo neste lugar disse que eu iria aprender muito e que Ele iria moldar a minha vida para que eu pudesse um dia ensinar e conduzir o povo ao reino dele e à vontade dele. E eu creio que todos os meus erros e acertos durante toda a minha vida, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, todos os pecados que eu cometi, todas as falhas em que eu cometi e todas as coisas boas que eu fiz, estava dentro do propósito de Deus para me ensinar, para me preparar, para me capacitar. Eu falo hoje, sem querer ser pretensioso, mas existem pessoas de 70 anos que não viveram nem um terço do que eu já vivi, que não podem falar com destreza, com clareza e com firmeza de determinados assuntos, porque eles não viveram, e eu vivi. E é isso que o Senhor tem me ensinado, e é isso que eu quero passar para as pessoas a partir de agora. Nesse monte, no Jardim Imperial, quantas vezes eu preguei aqui na Igreja de Deus, no Jardim Imperial, nas tardes da bênção, completamente, vamos dizer, no anonimato, sem ninguém saber, um jovem de 16, 17 anos, uma criança. E o Senhor usava, o Senhor falava, coisas que nem eu mesmo acreditava o Senhor fazia.